Fala aí, galera. Caramba, mano, como diz um inscrito aí, é saudade de escutar isso, né? Parece que eu tinha essa necessidade até de me escutar falando isso, né? Porque dá um start quando eu venho falar. Fala aí, galera, aqui é o Cidadão X. Bom, eu tinha preparado aqui, pelo menos na minha cabeça, um roteiro de sequência de vídeos para retomar aqui com o canal. E eram vários temas importantes que se passaram nesses últimos meses. E ainda acontecem algumas situações, algumas notícias, algumas observações por se fazer na nossa atualidade, nesses últimos dias, nessas últimas horas. E entre tantas coisas que eu queria falar da família Bolsonaro, né, a quadrilha, o caso das rachadinhas do Flávio Bolsonaro. E vou mostrar para vocês por que o papai Bolsonaro é tão preocupado, né, com o filhinho Flávio, né, para tentar livrar a cara do filhinho. Não é porque ele é o papai bonzinho que protege os filhos, não. É porque ele tem medo de que as investigações cheguem nele. Porque ele, Bolsonaro, pai, é o chefe da família, da quadrilha. É que eu confundo família com quadrilha ali, velho. É complicado. Tem muita coisa para se falar sobre isso, sobre as repercussões do caso, né, a tentativa do governo lá de barrar as investigações, a censura sobre o fato, né, as descobertas, as revelações, é muita coisa, cara. Eu também gostaria muito de falar para vocês de uma outra notícia que eu estava aqui pensando, né, assim mais superficial, mais aleatória, que era falar sobre o membro mais novo da quadrilha, ou da família Bolsonaro, né, o filho lá, o 01, não, 01, 02, 03, 04, o 04, eu não sei, não sei quem é que nomeia os filhos de 01, 02, eu não sei, cara, tem que ser completo animal, mano. Não, é o filho mais novo, o Renan, é o boyzinho, cara, gamer e tal, filho cheio de Mulher Maravilha, né, machão da família também lá, deve ser do mesmo ramo do Carlos Bolsonaro lá, né, os caras bravos e tal. E, cara, eu ia fazer um envolvimento entre o Renan Bolsonaro, Elon Musk e o golpe na Bolívia. Você acredita que eu ia fazer, né, esses três termos se juntarem em um único conteúdo e fazerem sentido pra você? Elon Musk, golpe na Bolívia e o filho do Bolsonaro, o mais novo. Pois é, cara, eu consigo. Mas também não vou falar sobre isso aqui, não. Eu quero falar sobre pandemia. Não tem como não falar. Cara, chegamos a quase 3.000 mortos em 24 horas aqui no Brasil. E aí eu fico pensando, né, sobre que outro assunto a gente podia falar? Como a gente vai priorizar outra coisa? É uma coisa mais leve, uma coisa mais saudável, uma coisa não tão chata, não tão pesada? Enquanto isso tem quase 3.000 pessoas morrendo por dia? Eu fico pensando como que a galera consegue fingir que nada está acontecendo, ignorar isso e falar alguma coisa sobre o que lhe convém melhor. Te agrega mais, principalmente mais inscritos, mais views, mais grana. É isso? É disso que se vive os digital influencer hoje? Faz uma criticazinha modinha contra o governo, depois finge que não está acontecendo. E é assim, eu não consigo, cara. Tem muito conteúdo, eu mostrei pra vocês, muito conteúdo diverso, porque aconteceu muita coisa, né, pra tentar aqui gravar e publicar pra vocês, mas eu não consigo, 3.000 mortos em 24 horas, cara, não tem como. Acho que uma das coisas que eu me arrependo de, infelizmente, ter acertado, foi quando eu tava pra parar com o canal durante alguns dias, né, o pré-lapso de canal aqui, que eu fiz uma observação para vocês, pode buscar lá atrás, lá nos vídeos, eu fiz uma observação, eu fiz uma alerta, na verdade funciona como uma revelação desses falsos profetas aí. Eu antecipei para vocês que infelizmente o Brasil ia estourar, né, em número de casos e principalmente de mortes, né, nesse quadro de pandemia de coronavírus. Falei para vocês, sabe quando que eu falei isso? Antes das eleições. Porque era visível o que ia acontecer. Porque a gente não tem um tratamento que impeça a contaminação, que seria uma vacina. Olha que eu não gosto muito do Instituto Vacina, tá? Pode ser sim uma solução para uma situação grave como essa, né? Mas é aquela coisa, né? Quem está por trás das vacinas? Né? O que tem por trás dela? Qual o interesse? A máfia farmacêutica internacional, cara, nunca faz nada pelo bem. Mas nesse caso, eu acho que não tem muita opção pra galera, pra massa. Você vai morrer
vai morrer sem tomar vacina, vai morrer, né, provavelmente aí de alguma outra doença no futuro em breve, criada pela indústria farmacêutica, e qual é o risco de morrer, né, se tomar uma vacina e tiver alguma reação adversa. Cara, eu não tenho como criticar a vacina nesse ponto, porque a gente está numa situação que não tem opção. É complicado, mas eu não quero entrar nesse mérito de vacinas, porque tem um lado positivo, pode ajudar a população a superar essa pandemia. Tem um lado negativo, que eu fico sempre desconfiado do sistema, tá sempre procurando formas, ferramentas e armas novas para te matar. Mas eu acredito que se eles quiserem matar mesmo em massa, não precisa ser exatamente uma vacina. Ela pode sim dar uma mexida no seu sistema imunológico, te preparar para uma coisa pior no futuro, mas eu acho que nosso corpo já está preparado. É aí que está o ponto, cara. A gente já está preparado, né, para se ferrar. Ou você acha que essa pandemia surgiu do nada? Biologicamente você já havia sido alterado. Sim, já tinham colocado os gatilhos genéticos dentro de você. Sei lá, envenenando o seu ar, envenenando a sua água, a sua comida, né, as ondas de radiação, sei lá, cara. Então eu acho que não tinha muita escapatória, tá? O processo de redução populacional é uma coisa irreversível dentro lá do esquema que eles montaram da agenda da nova ordem. E eu não ia falar sobre isso. Eu estava vindo falar sobre pandemia, que eu acertei que os números iam explodir. Por que eu acertei? Por que eu falei isso? Eu falei isso porque eu sabia que uma das medidas que nos restam para conter a pandemia é o isolamento social, é o distanciamento social. É fazer o vírus parar de se transmitir. E para isso você tem que cortar, né, o contato entre as pessoas, porque aí você impede o contato do vírus de quem está contaminado com quem não está ainda. É simples isso daí, cara. Não tem, né, coisa diferente. Se você tivesse feito um lockdown mundial real de 20 dias, a pandemia tinha acabado. Na verdade, tinha acabado várias doenças. 20 dias. Se é que o vírus, né, ele dura até 15 dias, como os estudos até agora indicam. Então, em 20 dias, o vírus não ia ter como se, né, replicar em outro organismo, e aquela pessoa infectada ia passar pelo seu ciclo normal da doença, e pronto, o vírus se encerrava ali dentro dela e acabava. É impossível um lockdown mundial real, tá? Um lockdown real. Todo mundo em casa 20 dias, para garantir. Tem gente que fala de 15 dias e tal, mas 20 dias para garantir. Não dá, é impossível. Mas você pode reduzir o número de contaminados, artificialmente, forçando. Por exemplo, o isolamento social, o distanciamento, né, algumas regras de conduta, de comportamento social. É isso. Mas o governo não tinha interesse em fazer isso às vésperas da eleição, porque ele precisava que o gado fosse às ruas votar. Precisava do gado, né, dando legitimidade para eles continuarem com os planos deles. Precisava do gado, essa simulação de democracia que a gente vive, para colocar os caras no poder com certa legitimidade, apoio popular. Entende isso? Então você forçou as pessoas a irem para as ruas, né, a criarem aglomerações, fora os casos isolados, ou nem tão isolados assim, como o presidente fica forçando carreatas, passeatas, né, transporte de gado, gadoduto, sei lá que porra que é, né, da galera indo protestar em prol de alguma coisa. Eu não entendo nada disso. Protesto a favor eu não consigo. E vários outros, né, futebol, né, a questão do transporte público, que é uma vergonha aqui no país, né, forçar o trabalhador a ir trabalhar, né, sob o risco de perder o emprego, perder o seu sustento. Vem o governo e corta o auxílio emergencial, como se ele tivesse feito um favor para a população, dando auxílio. Agora eu vou cortar porque eu já dei demais. E deixa a galera totalmente desamparada. Esse atrito entre governo federal querendo sabotar as medidas de contenção, os governos locais tentando se virar com o que tem aqui, né, querendo fazer média com os comerciários, querendo fazer média com os empresários, os patrões, e vendo a população morrer, e sabe que essa população vai se revoltar contra eles uma hora. Sabe? E você fica olhando, na véspera da eleição eles manipularam os números. Era como se a pandemia estivesse sob controle, você lembra disso? A taxa de casos contaminados, né? A taxa de mortes, era tudo bem reduzido. Era uma coisa muito distante até. A pandemia já acabou, o Estado já controlou a situação, né? O vírus já foi embora. Né? Vá para as ruas, vá lá votar em alguém. Foi isso que aconteceu. E aí você junta com outros fatores que causaram aglomeração e contato entre as pessoas e agora explode os números. Lógico que existem outros fatores, como umas variantes que estão surgindo por aí. A P1,
está tomando conta aqui do Brasil, por exemplo, né, ela é muito mais grave, né, para o nosso meio aqui, para a sociedade hoje, para a humanidade, na verdade. Porque ela atinge pessoas mais jovens. Essas pessoas mais jovens, né, têm casos mais graves, mais severos, né, de coronavírus, mas por serem mais jovens, na faixa de 30 e 40 anos, eles acabam tomando mais tempo, resistindo dentro da UTI. Então os leitos ficam mais tempo ocupados, né? Muitas delas não resistem, mas só o fato de você ocupar o leito por mais tempo impede que outra pessoa, né, também acesse, né, o sistema de saúde que é necessário para a sua sobrevivência. E essa variante P1 ela é mais contagiosa, bem mais contagiosa. Então, cara, lógico que os casos iam explodir. Por que surge uma variante? Porque você contaminou muita gente, é muito sistema imunológico ao mesmo tempo atuando contra um vírus que tem uma capacidade de mutação, né, muito, né, absurda. E aí o vírus vai se replicando, tentando superar esse sistema imunológico, e aí ele vai criar umas novas variantes para conseguir sobreviver, que é instinto de sobrevivência. O vírus é puramente isso, instinto de sobrevivência. E aí ele consegue se replicar e modificar, e algumas dessas modificações criam essas situações. Sintomas como esse, aumentar o número de contágios, que é também para uma estratégia de garantia de sobrevivência do vírus, contaminar mais pessoas para o vírus sobreviver mais tempo. Estou falando do vírus. Ele foi criado ou surgiu para isso, ele quer sobreviver. Então ele vai usar suas armas. Suas armas é mudar, se adaptar. E em contato com tantos sistemas imunológicos ao mesmo tempo, vai criar variantes. Vai criar essas modificações, algumas delas tão graves quanto essa P1. Uma taxa de contágio altíssima, atingindo pessoas, né, com casos mais graves, pessoas que têm uma condição imunológica também um pouco mais forte do que os velhos e doentes que eles começaram a matar no começo. Né? Esses jovens vão resistir um pouco mais, sobrecarregam o sistema de saúde, levam ao colapso, mais pessoas vão morrer sem atendimento. E se você está vendo agora que 90% dos estados brasileiros estão com seus leitos quase que 100% ocupados, né, em alguns lugares já estão entrando em colapso, né, você vai ver isso daí se refletir quando começarem a todo mundo morrer. Vai morrer gente que está sendo atendida nesse momento agora que não vai se recuperar, e vai morrer gente sem atendimento, porque está sobrecarregado o sistema. E aí a gente vai ter só o colapso do sistema de saúde, a gente vai ter o colapso do sistema funerário do país. Eu vi lá, acho que no Paraná, né, uma galera durante o dia pedindo para voltar os comércios, voltar as aglomerações, voltar o povo para as ruas normalmente, e o governo sendo obrigado a fazer com que os cartórios abram durante a noite, porque não estava dando conta de registrar os óbitos durante o dia. Olha só que coisa louca. Uma coisa eles estão conseguindo, né? Estão conseguindo que os cartórios abram à noite até. Porque não está dando conta de registrar tanto óbito ao mesmo tempo. Sobrecarga, colapso. Bom, a ideia deles, na época da eleição, era controlar o pânico e dar uma falsa segurança para a população ir às ruas. Né? E aí você perde o controle. Você tem um presidente falando que é fake news a pandemia. Ele finge que não quer falar isso porque pega mal, é cobrado, mas é isso. Ele pensa assim. Que morram quem tem que morrer, que se dane, continua o resto aí. Me idolatrando e já era. Então a ideia é controlar o pânico e dar essa falsa segurança para as pessoas. Primeiro, controlar o pânico, porque aí você controla a reação da massa, que vai ficar revoltada e indignada, né, sobre o risco de morte. E a inércia e a omissão do Estado. E dar essa falsa segurança para a pessoa voltar para a rua, para a sua vida normalmente. E aí se expor cada vez mais ao risco. Com o aumento da exposição, aumento de contágios, aí o risco de mutação do vírus se aumenta também, e cria isso que criou agora, esse cenário que a gente vive hoje. E eu vou falar para vocês, a gente está em 2000, sei lá, acho que foi 788 mortes oficiais. Não sei se é esse o número exato, porque muda um pouco. Né? Quase 3 mil mortes em 24 horas oficiais. Cara, esses números estão manipulados. Mas não é para baixo, como o gado fica dizendo por aí, que a pandemia é fake, que as mortes também são falsas. Né? Teve gente dizendo que o sistema de saúde está em colapso porque os profissionais da saúde estão matando as pessoas, reduzindo o oxigênio, tudo para prejudicar uma conspiração gigantesca da esquerda universal, prejudicar o presidente muito deles. Olha que coisa maluca, profissionais de saúde
exterminando a população em massa, cortando o oxigênio. Que coisa louca, eles chegam a pensar e falar isso. Eu vejo isso. A galera, sabe, publicando essas coisas e compartilhando e acreditando nisso. Mas não tem ninguém morrendo, não. Nem tropecei no corpo. Pô, então é mentira isso aí, 3.000 mortes e tal. Ah, mas morreu ali o seu vizinho. Ah, um caso isolado. Disseram que era coronavírus, mas não era. Ele estava doente de outra coisa. Então os números, eles foram sim manipulados, mas para baixo, cara. Para baixo, para controlar o seu pânico. Para manter o controle do Estado sobre você. Né? Os números são bem maiores do que você imagina. Você só vai se dar conta disso quando morrer uma família inteira, né? Vizinha sua. Tomara que não morra ninguém da sua família. Né? Quando você sair nas ruas e começar a tropeçar em corpos. Aí você vai falar, eu acho que tá morrendo uma ou outra aí, mas né, deve ser comunista, fingindo de morto aí pra prejudicar o mito. Eu tenho nojo desse povo, cara. Bom, a tendência é piorar. Pela conduta do governo, no caso, por esse atrito entre políticos, né, a politização da questão da pandemia, o comportamento do gado já está saturado do fique em casa, né, e já começa a desconfiar que é melhor acreditar, ou é melhor, é mais confortável, né, você vir com aquela ideia de que nem morre tanta gente assim, vou me expor e que se dane, se eu morrer já era. O problema, galera, é que você vê, né, o Estado, né, principalmente o governo federal, patrocinando, incentivando, né, o relaxamento das medidas de contenção. Naquela loucura de que isso é uma conspiração contra mim. Tá criando o colapso da economia. A economia já estava uma bosta no governo Bolsonaro. Antes da pandemia. Só potencializou isso para o mundo inteiro, porque o caos que eles querem criar no mundo inteiro. Mas potencializou no Brasil, que já estava uma desgraça aqui com o Paulo Guedes, com o Bolsonaro. Desde a época do golpe contra a Dilma lá, né, que eles queriam derrubar o governo, criaram a crise econômica forçada. Isso eles fazem sistematicamente pelo mundo. Quando querem substituir um governo, eles criam várias crises. Patrocinam várias crises. Quando eu digo eles, são as pessoas que dominam o mundo. Patrocinam as crises para destabilizar o governo, criar a situação favorável, né, e aí você tira, né, dando um golpe, criando impeachment, ou manipula o processo eleitoral que vem a seguir. Pronto, aí você coloca lá o que você quer, a agenda. Lembra quando o Temer falou que ele tinha uma agenda? Aí começou com aquelas reformas. PEC do teto dos gastos, ferrou o trabalhador. Reforma trabalhista, ferrou o trabalhador, a massa pobre, favoreceu os patrões. Depois veio o Bolsonaro e continua a reforma, né? Agora é a reforma da Previdência. Tirou a Previdência só do pobre, deixou o rico tranquilo. O rico não se aposenta, porra. E agora vem mais um monte, massacre contra a classe dos funcionários públicos, o sucateamento da estrutura pública, privatizações, é isso. É uma agenda. Então, os caras precisavam implantar isso para, né, fazer a sua parte no trabalho da agenda da nova ordem mundial. Então o colapso econômico já estava aí, cara. O colapso social aqui também já está aí. Não tem o que fazer. É inegável. Não é que a galera está revoltada, mas a galera, para controlar essa revolta, você divide em grupos, polariza. A esquerda e direita aqui e tal. Mas deixa massa, eu não já se viu pobre de direita, cara. É um absurdo que tem no Brasil. Movimento anti-antifascismo. É só loucura, cara. Gente que quer perder direito trabalhista, que quer perder previdência, que fala que é a favor de corte de verba na educação, na saúde, é um negócio louco. E aí, lógico que vai ter gente que vai reagir contra isso, porque vê que o imbecil tá tendo voz. Porra, mano, tem que mostrar pro imbecil que ele não pode falar desse jeito, que é um idiota. É liberdade de expressão. Pro idiota falar idiotice, que é só o que ele sabe fazer. Pior é quando o idiota replica idiotice de outras pessoas. Aí o negócio fica fora de controle. Eu quero ter minha liberdade de expressão pra quebrar no pau o idiota. Que abusa da liberdade de expressão pra ser idiota, por exemplo. Minha liberdade. Quero minha liberdade pra isso. Ai. Bom. Falei demais, né? Misturei uns 3 conteúdos aqui, galera. Nem sei quanto tempo tá esse vídeo aí. Bom, agora...